Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo Home Learning. Continuando aí com o nosso capítulo 6, funções inorgânicas, substâncias classificadas pelas suas propriedades. Substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Isso daí é algo que os seres humanos fazem para tentarem compreender melhor como que funciona a natureza. É dividido em compartimentos de conhecimento para poderem estarem sendo estudados. Essas propriedades comuns são chamadas em química de propriedades funcionais. Em função dessas propriedades, podemos agrupar as substâncias em grupos aos quais chamaremos de funções inorgânicas, ou seja, são substâncias que têm funcionalidades parecidas. As principais funções inorgânicas e a ordem que nós iremos estudar elas será óxidos, bases ou hidróxidos, ácidos e sais. Para compreender os conceitos das funções, deveremos conhecer as experiências de Svante August Arrhenius. É esse senhor aqui que está no lado dessa ilustração. Ele estudou a sua teoria aí dos eletrólitos e não eletrólitos no ano de 1881 até 1883. E em 1884 ele defendeu aí o seu doutorado com essa teoria. Ele foi aprovado, mas com muitas ressalvas. Foi aprovado, na verdade, porque ele era um bom aluno, mas com muitas ressalvas, porque ao falar sobre íons e cargas elétricas nos átomos naquela época, onde o que ainda valia era o modelo atômico de Dalton, que considerava que os átomos não tinham cargas, ele aí estava à frente do seu tempo. Eu tenho aqui uma animação que representam as experiências que ele fazia. Aqui tem uma solução de NaCl, solução aquosa, e percebe-se que ela é condutora de eletricidade, uma fonte de energia elétrica, uma bateria, e vemos que quando liga-se essa bateria à água com sal, ela permite a corrente elétrica. E temos aqui uma outra ilustração, né? Aqui no caso é uma solução de ácido clorídrico, o HCl, que também permite a passagem de corrente elétrica. Ele chamou isso aqui de substâncias eletrolíticas, ou seja, que permitiam a passagem de corrente elétrica. Aqui temos uma substância não eletrolítica, que é uma substância que não permite a passagem de corrente elétrica. Olha as conclusões que se chegou a isso. Que o sal, aqui nesse caso o cloreto de sódio, ele é iônico, né? Na época ainda não se tinha esses conceitos, mas que ele tinha uma parte positiva e uma parte negativa, e que na água essas partes se separavam e eram atraídas para os diferentes polos aí da molécula de água. A passagem da corrente elétrica em soluções se encontra associada à presença de íons livres na solução. Então, esses íons que estarão aí transportando a corrente elétrica. E é isso que acontece. O sódio, ele vai em direção ao oxigênio, que o oxigênio está negativo, pois ele está com os elétrons do hidrogênio, e o cloro ali vai em direção ao hidrogênio, que está positivo, causando a dissociação iônica, que é a separação dos íons. Nós podemos ver aqui embaixo representado aí por essa fórmula química, onde o cloreto de sódio mais água produz o sódio e o cloro aquoso aí, tanto o cátion sódio quanto o ânion cloro aquoso. Aqui a conclusão que dá para se chegar com o ácido clorídrico. Lembrando que o ácido clorídrico é uma molécula, uma substância molecular, e que a água pura ela não transmite bem a eletricidade.
Ah, mas a gente sempre aprende aí que é perigoso mexer aí com qualquer equipamento elétrico estando molhado, porque a água ia potencializar um possível choque elétrico. O que é importante a gente saber? A água pura é uma má condutora elétrica, chega a se considerar quase como um isolante, tão mal condutora que ela é. Mas a água que nós temos contato raramente será água pura, né? A água que vem aí na torneira, ou mesmo a água que compra-se em garrafões, em garrafas e como água mineral, ela já tem sais dissolvidos e o próprio ar está dissolvido nela. Fora que a água das redes de abastecimento aí, elas já tem flúor, já tem hipoclorito, então ela não é água pura, ela é uma mistura, tá? E o ácido clorídrico puro, ele também não transmite a corrente elétrica, da mesma forma que o sal sólido também não. A hora que você mistura tanto um sal com água, ou o ácido clorídrico, ou um outro ácido qualquer com água, passa-se a conduzir a corrente elétrica. E qual que foi a explicação para isso? Seria este acontecimento aqui, a ionização, que é o que? Vamos ver de novo. O hidrogênio, ele deixa o seu elétron com o cloro e se une com o oxigênio da água, tá? Olha aí, ele segue e forma aí uma outra estrutura. Essa estrutura aqui é o H3O, ou hidrônio, e o cloro aqui fica sozinho com o elétron que ele pegou, que ele roubou aqui do hidrogênio, formou íons. Aqui eu tenho a representação em uma fórmula química, onde o HCl, o ácido clorídrico, estão ligadinhos aqui, mais a água forma o hidrônio, H3O, mais o íon cloro. Vemos aqui uma representação do que estaria acontecendo. Nesse caso, nós temos aqui 20 moléculas de ácido clorídrico e elas seriam colocadas, seriam postas aí em água. Olha aí o acontecimento. Elas estão separando, ou seja, ionizando. Mas observe, dessas 20, nem todas, olha aqui, nem todas elas ionizaram. Sobraram aqui uma, vamos conferir, duas dessas 20. Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação, é o que a gente acabou de ver. A porcentagem de espécies que sofrem esses fenômenos é dada pelo grau de ionização, representado aqui pela letra alfa. O número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. É assim que é calculado o grau de ionização. Vamos prestar atenção aqui e vamos tentar então calcular o grau de ionização desse exemplo aqui dado. O grau de ionização, número de moléculas ionizadas. Então, qual que foi o nosso número de moléculas ionizadas? Foram 18. Tinha 20, 18 ionizaram, 2 não. Dividido pelo número de moléculas, qual que é? 20. Então, 18 dividido por 20. Então, nosso grau de ionização será 0,9 ou 90%. 90% aqui das moléculas ionizaram. Agora vamos fazer um testezinho rápido. Pega, dá um pause aí no vídeo, dá uma paradinha e resolve essa questão. Lembre-se, o número de moléculas ionizada pelo número de moléculas. Ok, já fez? Então vamos lá. Você pausou o vídeo, você resolveu. Agora vamos lá a resposta. Vamos ver se você acertou. Olha aí, número de moléculas, 600. Número de moléculas ionizadas, 540. Então, qual será o grau de ionização? Número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas. Então, 540 moléculas ionizadas dividido aí por 600, que a gente vai ter também aí 0,9 ou 90%.
Tá aí, a nossa resposta correta é aí. Vamos tentar fazer de novo? Olha lá, dá uma pausa aí no vídeo e tente resolver essa. Pronto, voltou? Vamos ver se você acertou? Olha aí, são 500 moléculas agora, né? E aí está nos dando o nosso grau de ionização, 0,9. E o número de moléculas ionizadas é que é a nossa incógnita. Vamos lá. O grau de ionização é igual ao número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas. Então, 0,9 é igual ao número de moléculas ionizadas, que é a nossa incógnita, por 500, que é o nosso número de moléculas. Então, a nossa resposta aí é 450, que é o nosso número de moléculas ionizadas. Acertou? Muito bem. É a letra C. Quando se estuda as funções inorgânicas, porque a partir de seus trabalhos, a partir da continuidade de seus estudos, é que foram definidas as funções inorgânicas. Temos agora alguns exemplos de óxidos. O que são óxidos? São todos aí compostos binários, ou seja, formados por dois elementos químicos. Um deles é o oxigênio, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, é o que atrai aí mais os elétrons. Temos aqui alguns exemplos: o trióxido de enxofre, o dióxido de carbono, o pentóxido de dinitrogênio, o óxido de sódio, o óxido de cálcio, o óxido férrico e o óxido de alumínio. Ok? Podemos dividir aí os óxidos, para a gente começar a falar dessa função inorgânica, em dois grandes grupos. Os moleculares, que o oxigênio está ligado aí a metais, aí como exemplo o trióxido de enxofre, o dióxido de carbono e o pentóxido de dinitrogênio. Também temos os óxidos iônicos, onde o elemento ligado ao oxigênio é um metal. E aqui estão alguns exemplos, onde os metais aí são o sódio, formando óxido de sódio, o cálcio, formando óxido de cálcio, o ferro, formando óxido de ferro 3, ou óxido férrico, e o alumínio, formando aí o óxido de alumínio. Classificação dos óxidos. Os óxidos podem ser classificados aí, primeiro, como óxidos básicos. O que são os óxidos básicos? Eles reagem com água formando uma base e reagem com ácido formando sal e água. Você tem que lembrar aí que as bases, ao reagirem com ácido, elas são neutralizadas, é uma reação de neutralização e formam sal. E o óxido básico, ele faz esta função, essa reação de neutralização aí. Ó, temos aqui como exemplo do óxido de cálcio reagindo como água, que forma aí o hidróxido de cálcio. Então, reagiu com água e formou uma base. E temos aqui o óxido de cálcio reagindo aí com ácido sulfúrico, formando aí o sulfato de cálcio e água. Então, ele formou junto com o ácido, ele formou um sal e água. Os óxidos básicos são formados por metais de baixo NOx, tá? No NOx aí +1 ou +2. Lembrem aí que +1 é porque ele perdeu um elétron, ou +2 porque perdeu 2. São óxidos aí formados com metais de baixo NOx. E temos os óxidos ácidos, também chamados de anidridos. Vamos ver aí suas características. Reage com a água, formando um ácido, assim como o óxido básico formava uma base, um ácido, logicamente, um óxido ácido vai formar aí um ácido. Temos aqui o trióxido de enxofre, que vai reagir com água e formar aí o H2SO4, né? O ácido sulfúrico, e reage com uma base, né? Tendo a reação de neutralização, formando sal e água. Aí o exemplo, o trióxido de enxofre reage aí com o hidróxido de cálcio e formando aí
o sulfato de cálcio mais água. Os óxidos ácidos são formados por ametais de alto NOx. Óxidos neutros ou indiferentes. Como o próprio nome já diz, os óxidos moleculares que não reagem com água nem com base ou ácidos. Eles são neutros ou indiferentes. E temos aí os mais importantes, é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Os óxidos anfóteros são os óxidos que comportam tanto como óxidos ácidos como óxidos básicos, tá? Temos aqui um organograma, um esquema, onde o óxido anfótero, na primeira situação, junto com o ácido forte, ele vai se comportar aí como uma base, vai colocar esse óxido anfótero junto com o ácido forte, ele assume o papel que a base teria e vai formar sal e água. E esse mesmo óxido anfótero, se colocar ele aí junto com uma base forte, ele vai assumir o papel que um ácido teria na reação e também vai formar sal e água. É válido lembrar também que os óxidos anfóteros, eles são formados por alumínio, por zinco, por cromo e por estanho. Os óxidos duplos ou mistos são os óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos de um mesmo elemento. Tá? Percebam aqui, nós temos o F3O4, o F3O4 é o tetróxido de triferro, que é a união do óxido férrico mais o óxido de ferroso, né? O óxido ferroso mais o óxido férrico, que formam o F3O4, o tetróxido de triferro. Como assim? Óxidos duplos ou mistos é como se fosse a união de dois óxidos para formá-los. Nomenclatura dos óxidos. Para os óxidos moleculares, aí, os formados junto com os ametais, óxido mais D mais nome do elemento. Colocamos aí o prefixo di, tri e tetra para indicar a quantidade de átomos de cada elemento na fórmula. Cl2O7 hept, então 7 hept óxido de 2 dicloro, hept óxido de dicloro. CO2 dióxido de carbono, que é um carbono só. Para os óxidos iônicos, então, quando o oxigênio está junto aí com o metal. Como que se procede? Óxido de alumínio, óxido de zinco. Reparem que aqui no óxido de alumínio, como é um metal, a gente não coloca que é um trióxido de dialumínio. Com os metais, não. Simplesmente coloca óxido e mais o nome do elemento. Óxido de bário, óxido de potássio e assim segue. Se o elemento forma dois cátions diferentes, devemos indicar sua valência em algarismo romano ou com as terminações oso ou ico. Olha aí as duas situações. Temos dois óxidos, um formado por um ferro só e outro por ferro com dois ferros, né? Óxido ferroso ou óxido de ferro 2. Por que o ferro 2? Porque a valência aqui do ferro é 2, ele está cedendo 2 elétrons aqui para o oxigênio. E aqui, óxido de ferro 3 ou férrico, porque a valência desses dois ferros aqui é 3, estão cedendo os dois, cada um cedendo 3 elétrons para os 3 oxigênios ali. Tá? Dando continuidade. Qual que é o conceito de Arrhenius para base ou hidróxidos? Segundo Arrhenius, toda substância em solução aquosa sofre dissociação iônica, né? Libertando como ânion apenas o íon
hidroxila ou OH-. Aí é chamado de base ou hidróxido. NaOH, o hidróxido de sódio. Na reação junto com a água, ele libera o sódio aquoso mais hidroxila. O hidróxido de cálcio, em contato com a água, ele libera suas hidroxilas mais o cálcio aquoso. E por aí vai. O hidróxido de ferro, o hidróxido de chumbo, que também fazem isso. Classificação das bases. Monobase. Mono, e significa o quê? Que liberou uma hidroxila só. E temos aqui como exemplo o hidróxido de sódio, que libera uma hidroxila só, o hidróxido de potássio, que libera uma hidroxila só, e o hidróxido de amônio, que também libera uma hidroxila só, todos eles quando em contato com a água. Na dissociação, a molécula liberta apenas uma hidroxila. De bases di vem de 2, então já se presume que libera o quê? Liberta 2 hidroxilas. Temos aqui como exemplo o hidróxido de cálcio e o hidróxido de zinco. Na dissociação, a molécula liberta 2 hidroxilas. Tribases, que na dissociação ela também liberta aí as 3 hidroxilas. Aqui o hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de alumínio. Tetrabases, seguindo a nossa linha de pensamento, ela liberta aí 4 hidroxilas. Vamos fazer um testezinho para ver se ficou alguma coisa do que a gente está vendo? Dá uma paradinha no vídeo e responde aí. Pronto, já respondeu? Então tá. Qual das espécies abaixo é uma base? Primeira coisa que você vai ter que ver é se há hidroxilas aqui para serem libertadas quando em reação com água. A única opção que isso acontece é a letra D, né? E é ela que é a resposta correta. E aí, acertou? Uma outra classificação, uma classificação aí dos hidróxidos é quanto à força. Existem as fortes, as bases fortes. Temos aqui alguns exemplos delas. São bases em que a hidroxila se liga a um metal alcalino ou alcalino terroso. São as duas primeiras colunas ali da tabela periódica. Temos aqui como base forte hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, o hidróxido de cálcio, o de bário e o de magnésio. E as fracas, o hidróxido de prata, de amônio, de alumínio, de zinco, de ferro e de chumbo. São bases em que a hidroxila se liga aos demais cátions. Então é fácil aí de gravar. Fortes se liga ao metal alcalino ou alcalino terroso. E as fracas, todo o resto. Você só tem que gravar aí alcalino ou alcalino terroso, que são as fortes. Aí fica mais fácil para poder lembrar que as fracas, toda vez que a hidroxila aí aparece junto com qualquer outro metal, ou no caso do amônio. Quanto à solubilidade em água, você vai ter as solúveis, a pouco solúvel e a praticamente insolúvel. As solúveis são as bases em que a hidroxila se liga a um metal alcalino ou o hidróxido de amônio. Então, todas as bases aí formadas por metais alcalinos ou o NH4, o amônio, elas são solúveis. As pouco solúveis são as bases que a hidroxila se liga a um metal alcalino terroso. Então, a coluna 2 ali na tabela, quando forma ali os elementos dessa coluna formam a base, são pouco solúveis. E as insolúveis? Todas as demais bases. Então, como que a gente pode estar usando uma técnica aí para tentar gravar? Eu tenho que gravar que as solúveis são essas 4 aí, ó, bases que a hidroxila se liga ao metal alcalino. Então, eu tenho que lembrar que é na primeira coluna ali, ou o amônio, pouco solúvel. Temos aqui 2 exemplos aí, mas são todas ali formadas com o metal alcalino terroso. E é praticamente solúvel, é o que sobra. Todas as outras são praticamente insolúveis. Vamos tentar fazer mais uma? Pausa aí o vídeo e tenta responder. Pronto. A base hidróxido de lítio pode ser classificada como? Então tá, o que a gente tem que lembrar? Aonde que o lítio está? Tem uma hidroxila.
tá? Se tem uma hidroxila, não vai ser di, nem tri, nem tetrabase, tem que ser monobase. O cátio, aonde que ele está? É um metal alcalino. Se ele é um metal alcalino, ele tem que ser forte e solúvel. Então, é a letra E que é a nossa resposta correta. Vamos fazer mais uma? Dá uma pausa aí no vídeo e tenta responder. A base mais forte entre as citadas abaixo é? Pronto, e daí? Qual será que é a mais forte? A base mais forte entre as citadas abaixo é a que apresenta um metal alcalino, hidróxido de potássio. É a letra D. Propriedades das bases. Bom, é lógico que o sabor é uma propriedade que você não vai poder estar experimentando aí em laboratórios de química ou de qualquer outra disciplina, você não poderia estar experimentando nada. Mas há bases que estão presentes aí na alimentação, em remédios que não são perigosos, tá? Então ela tem um sabor característico, é o sabor adstringente, o cáustico, ou quando eu uso um termo falando assim, aquela banana estava marrenta, ainda estava meio verde, que ela parece que está prendendo ali na boca, né? Temos um exemplo aí, o leite de magnésio, que é o hidróxido de magnésio, e uma banana um pouco verde. As bases, elas formam uma solução eletrolítica que conduz à luz, né? E se fizer a experiência lá de Arrhenius, a gente irá perceber que ela vai transmitir corrente elétrica. Em solução, conduz a corrente elétrica. A ação das bases em indicadores, temos aqui uma ilustração aí com a fenolftaleína. A fenolftaleína ela tem a fórmula C20H14O4 e ela é um indicador de pH aí, usado em laboratórios, né? Quando colocado a fenolftaleína em uma solução básica, ela vai deixar a cor aí de cor de rosa, né? E vai estar, é uma forma de demonstrar que ali tem um pH básico. E quando em contato com o azul de brotimol, ela vai deixar essa solução azulada. O azul de brotimol é o C27H28BR2O5S, que é a fórmula química dele. Nomenclatura das bases. O cátio forma uma única base. Aí vai ser o hidróxido de mais alguma coisa que é o nome do cátio. Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Perceba que é o hidróxido, que está revelando aí que é uma base, mais o nome do cátio que está ali junto com esse hidróxido. Quando o cátio forma duas bases diferentes, aí tem uma outra regra, tá? Quando você tem aqui o menor NOx, é hidróxido de nome do cátio e substitui aí o final por oso. E o hidróxido com maior NOx, melhor dizendo, ICO, menor alguma coisa oso, hidróxido de alguma coisa oso, e o maior hidróxido de alguma coisa ICO. Olha aqui como exemplo. Temos aqui o ferro 2 e o 3. Nesse caso aqui, o primeiro aqui é o hidróxido ferroso. Por quê? O NOx dele aí vai ser menor. E aqui o hidróxido férrico, que o NOx dele é maior. Só para ficar claro aqui nesse exemplo, como você tem aqui duas hidroxilas, e a hidroxila ela tem um sinal negativo, é o H-, né? Nesse caso, as duas hidroxilas vão levar 2 elétrons do ferro. Então, essa aqui, o NOx dele aqui vai valer mais 2, aqui mais 3. O NOx menor, nesse caso aqui, é o primeiro ferro, né? O ferroso. Em comparação aqui com o segundo ferro, que você tem 3 hidroxilas, levaram 3
elétrons, vai valer mais 3. E aqui temos o chumbo. Lembre que o chumbo, em português, nós chamamos de chumbo, mas o símbolo Pb, que vem do latim, que significa púmbulo. Então, nós já sabemos que terá que formar púmbulo alguma coisa oso e alguma coisa íco, né? Veja, as duas hidroxilas vão levar 2 elétrons embora e vai formar aqui o NOx desse primeiro exemplo, mais 2. E aqui as 4 hidroxilas levaram 4 elétrons embora. Isso eu estou dando como exemplo quando em solução na água. E vai estar deixando aqui com ele, faltando aí os 4 elétrons, dando aí um sinal mais 4. Então, o primeiro aqui ficou valendo 2, é o menor NOx, hidróxido pumbloso. E o segundo, que ficou valendo mais 4, será o hidróxido púmblico. Tá? E é assim que vai se dar nome aos hidróxidos, com mais de um cátion. Para as bases constituídas por cátion com 2 valências diferentes, podemos substituir as emissões oso ou ico por suas valências algarismos romanos. Tá? Então, podemos chamar aqui de ferro 2, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, porque 2 elétrons que foram aqui na valência, que fazem aqui a valência com a hidroxila, ferro 2, e aqui no caso 3. Hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Tá? Vamos tentar responder mais uma? Uma das bases mais importantes do nosso cotidiano é a soda cáustica, que possui fórmula e nome respectivamente iguais a. Então, tenta responder aí. Pronto. Parou o vídeo, tentou responder, vamos ver se você acertou. Será hidróxido de soda cáustica, o nome comercial do hidróxido de sódio, NaOH. Está ali a nossa resposta correta, é a D. Vamos fazer outra? Sobre o hidróxido pumbloso, que a gente acabou de ver, vamos ver aí se estão prestando atenção. Pode-se afirmar que é a resposta que contempla as características ali do hidróxido pumbloso, que é uma base fraca, pouco solúvel em água, por ser uma base reage com ácidos, e o chumbo nessa base tem carga mais 2, é uma de base, pois possui 2 hidroxilas ou hidroxidrilas, que é o nome mais antigo, então é a letra D aí, a resposta correta. Ação sobre os ácidos. Reage com os ácidos produzindo sal e água. É a tal chamada reação de neutralização, onde uma base, quando encontra com um ácido, ela forma um sal e água. Qual sal que vai formar? Você tem que reparar o seguinte, olha aqui, o hidrogênio, que é a característica do ácido, que é liberado, com a hidroxila, que é a característica da base. As duas se unem e formam uma água, e os dois do meio aqui, ó, formam um sal. Nesse caso, você já percebe que vai formar o NaCl, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, e mais uma água. Olha aí, a água se formando, o hidrogênio mais a hidroxila, e olha aqui, o sal se formando, que é o cloro mais o sódio, NaCl. Neutralização total que aconteceu, tá? Formando aí o cloreto de sódio. Olha uma segunda situação. Temos aqui dois ácidos clorídricos mais o hidróxido de cálcio. Então a gente já sabe que o hidrogênio vai se juntar com a água, como temos 2 hidrogênios para se juntar aqui com 2 hidroxilas, vai ser uma neutralização total de novo. Olha aí, as 2 moléculas de água se formando. E o sal, que vai ser o cloreto de cálcio, né? Que vai estar formado aí, então, um sal, uma água, neutralização total também. Uma reação de neutralização parcial. Tem aqui o ácido clorídrico, que vai reagir com hidróxido de cálcio, porém, você tem um ácido clorídrico aqui com um hidrogênio,
para reagir com duas hidroxilas, então vai sobrar hidroxilas. Vai formar uma água sim, mas ainda vai sobrar hidroxila. E o sal que vai formar vai ficar com essa hidroxila. Perceba, o hidrogênio foi embora, sobrou o cloro para formar o sal. Uma hidroxila também foi e os dois juntos formaram aqui a água. E sobrou o cloro, o cálcio e uma hidroxila, né? Então vai formar o sal CaOHCl, né? Que é o hidroxicloreto de cálcio, também chamado aí de um sal básico. Por quê? Porque ele tem uma hidroxila na constituição dele. E foi uma neutralização parcial, formou um sal, esse sal é básico. Então é isso, a nossa aula de hoje. Queria pedir a vocês que façam os exercícios da página 127 e os exercícios da página 130 e 31, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Esses exercícios aí serão para nossa próxima aula, para quarta-feira. E até lá. Tchauzinho.